Vamos entrar então aqui na palavra. Eu quero convidar que você abra e mantenha a sua Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo, Apocalipse 21. Quem achou, diga amém. Amém. A maioria achou, então vamos ler. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer dará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Eu quero ainda ler com vocês, aqui no no capítulo 22, a partir do versículo 1 também, 22, 1. E mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, nem estará o trono de Deus e do Cordeiro, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todos sempre. Amém. Irmãos, quando nós pensamos no Apocalipse, é natural a gente pensar em medo, em pavor, em tribulação. Apocalipse normalmente é associado a um livro um tanto misterioso, cheio de símbolos, um livro, como eu falei no início, de difícil interpretação. Há pelo menos 4 correntes interpretativas do Apocalipse, 4 escolas interpretativas. De fato é um livro muito simbólico, é um livro que lida com imagens que nós não estamos acostumados. E apesar desse teor, e é um teor da ira de Deus que é descrita no Apocalipse, fala do derramamento das taças, fala dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que representam coisas ruins. De fato, o Apocalipse traz também uma mensagem de advertência para o mal, e fala também da grandeza do mal, porque nós temos no Apocalipse, por exemplo, uma besta que sobe das águas, representando ali um poder maléfico. Você tem uma cidade simbólica também, que é a Nova Babilônia, a Babilônia que representa também toda essa estrutura do mal. Mas o Apocalipse não é um livro de desesperança. O Apocalipse não é um livro de medo. O Apocalipse é um livro de esperança.
É um livro que foi escrito para alimentar a esperança dos primeiros cristãos e também a esperança da igreja contemporânea. Quem escreveu o Apocalipse foi um discípulo muito conhecido de Jesus, um apóstolo bem conhecido, o apóstolo João. E João era o mais novo dos apóstolos, ele era mais jovem quando estava seguindo a Jesus. Provavelmente ele estava no fim da adolescência quando ele seguia a Cristo. E quando João escreve esse livro, ele escreve durante a sua prisão na ilha de Patmos. Ele fala exatamente isso no capítulo 1. Ele estava preso numa ilha chamada Patmos. Essa ilha ficava ao sul do que hoje é a Turquia, e é uma ilha bem pequena, e ali o Império Romano colocava as pessoas exiladas, presas, até porque não tem como fugir de uma ilha, não havia barcos, não havia uma estrutura para fugir ou para sair daquela ilha. Era literalmente uma grande prisão. E ali vivia João, naquele exílio, porque simplesmente ele tinha cometido o grave crime de pregar o Evangelho. Esse era o seu crime. E ele foi exilado ali na década de 90 do primeiro século, naquela ilha. E diz a tradição cristã que ele teria vivido numa caverna enquanto morou na ilha de Patmos. E também diz a tradição cristã que João foi não só o último apóstolo a morrer, ele morre ali no final do primeiro século, mas também o único que não morreu vítima de uma morte violenta. Ele não morreu vítima de uma crucificação ou de uma espada, ele morreu de morte natural. Mas ele sofreu muito. Ele viveu intensamente a perseguição que a igreja havia sofrido no primeiro século. Vale lembrar aqui um pouco da história, irmãos, que a igreja primitiva, ela foi uma igreja que se expandiu de maneira muito grandiosa pelo mundo. Até o final, Jesus morre ali com 33 anos, provavelmente, morre na década de 30 do primeiro século, e depois ressuscita, e 3 dias depois, 40 dias depois, ele sobe ao céu. E mais ou menos 40 anos depois, aí a gente já está falando mais ou menos da final da década de 60 e a década de 70, praticamente o mundo todo já havia sido evangelizado. Todo o norte da África, a Europa, o Oriente Médio já havia sido evangelizado. A igreja cristã estava espalhada pelo mundo todo. E aí no ano 70, aconteceu a invasão do Império Romano a Jerusalém. Jerusalém foi destruída no ano 70. Tudo aquilo que Jesus fala em Mateus capítulo 24, a respeito dos sinais, a respeito dos falsos profetas, a respeito da destruição de Jerusalém, tudo aquilo ocorreu ali naquele ano 70. E foi um período de grande sofrimento. Não só para os cristãos, mas também e acima de tudo para os judeus. Os judeus sofreram muito. E no ano 70 acontece algo que e marca a história do judaísmo até hoje. O templo é derrubado. O grande templo de Jerusalém, aquele templo que era o centro da adoração, aquele templo é derrubado. E o que sobrou até hoje é o Muro das Lamentações, que até hoje está lá em Jerusalém. É a única peça daquele antigo templo que sobrou daquela grande destruição. E nessa grande destruição, os judeus se espalharam pelo mundo todo e os cristãos também saíram de Jerusalém. E muitos foram presos, muitos foram mortos, muitos foram literalmente massacrados. A perseguição era tão dura, irmãos, mas tão dolorosa, que vários cristãos eram usados como uma espécie de combustível para iluminar a cidade de Roma. Eles eram colocados em postes de madeira e eram queimados para iluminar a cidade. Tamanha era a atrocidade que o Império Romano fez ali com os cristãos. E o Apocalipse é um livro marcadamente... ele tem essa marca, essa impressão da perseguição. É um livro que fala muito a respeito dessa dor que a igreja sofre, dessa morte que muitos cristãos sofreram. Inclusive esse é um tema muito importante ali no decorrer do livro do Apocalipse, especialmente no capítulo 4,
até o capítulo 18. O tema da perseguição é um tema muito importante trabalhado aqui. E aí João, ele tem uma visão a respeito de algo que ainda vai acontecer no futuro. Ele tem uma visão a respeito de um novo céu e de uma nova terra. E nós lemos aqui um trecho do capítulo 21, que, na minha opinião, é um dos trechos mais bonitos da Bíblia, porque é uma promessa que traz alívio à nossa alma. Nós hoje não sofremos como os primeiros cristãos sofreram. O nosso sofrimento enquanto igreja é pequeno demais para ser comparado com aquilo que a igreja primitiva sofreu. Mas nós temos uma vida que naturalmente lida constantemente com sofrimento. Nós estamos passando por um período difícil, um período pandêmico, um período onde a gente perdeu gente querida. Eu comecei um dia desses a contar o tanto de gente conhecida que eu perdi para a Covid, do porteiro do prédio onde eu moro, a minha primeira professora, a uma prima, a pessoas da minha igreja, muita gente querida que faleceu graças a essa doença. E a gente vê tanto sofrimento, tanta violências das cidades, toda a situação econômica. A gente vê que a situação da vida humana nunca foi fácil. Na verdade, hoje está até relativamente mais fácil do que das gerações antigas. Hoje a gente lida com um sofrimento relativamente pequeno se comparado com aquilo que as antigas gerações viveram. Mas é impossível não lidar com sofrimento. E o interessante é que hoje em dia, irmãos, quando a gente fala de sofrimento, embora tenha diminuído, por exemplo, embora tenha violência hoje, ela não é igual à violência da Idade Média. Embora haja perseguição em algum nível à igreja, nada se compara àquela perseguição que a igreja primitiva viveu. Essa violência mais física, ela de fato diminuiu. Mas, em compensação, há outro tipo de sofrimento que vem aumentando muito e que não era tão comum antigamente, que é o sofrimento da alma, que são as doenças das emoções. E aí eu falo de depressão, eu falo de ansiedade, eu falo da própria solidão. Tudo isso nós temos vivido uma grande epidemia desse tipo também de doença. O fato é que, seja algum tipo de doença física, algum tipo de problema físico ou mesmo um problema da alma, o ser humano tem que lidar com o sofrimento o tempo todo. E a igreja não é diferente. Tem uma igreja que usa como lema, o lema é o seguinte: entre aqui e pare de sofrer. Não tem mais nada mais distante do Evangelho. Porque o convite para ser cristão é um convite para o sofrimento. Não é que o cristianismo gosta de sofrer. Não é que o cristão tem prazer no sofrimento. Não há masoquismo no cristianismo. Mas o fato de se comprometer com Deus nos leva a uma vida de sofrimento. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que o amor tudo sofre. Só o fato de amar já nos leva a sofrer. Só o fato de Deus nos amar levou o seu filho a sofrer. Foi necessário que ele sofresse justamente porque Deus nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho único. Então, é claro que em algum momento a gente vai lidar com o sofrimento, se a gente já não estiver lidando nesse momento. E para quem lida com sofrimento, ler Apocalipse capítulo 21 é um grande alívio. Apocalipse 21, a gente com ele respira esperança, porque diz o seguinte: e vi um novo céu e uma nova terra. Aleluia. Essa é a primeira visão de João. E vi um novo céu e uma nova terra. O novo aqui não tem sentido de algo que foi destruído, transformado em nada e criado um novo também do nada. Não. O novo aqui tem a ideia de renovação. Renovação. O apóstolo Paulo fala que quando nós morrermos e quando Jesus voltar, nós seremos e iremos para Cristo, nós seremos transformados e nós seremos ressuscitados.
E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele é muito claro a respeito dessa ressurreição, dizendo que o nosso corpo ressuscitado é o nosso corpo de hoje. Não vai ser um corpo completamente diferente, não vai ser um outro corpo, vai ser esse corpo que você tem hoje, completamente glorificado e transformado. Jesus é um exemplo disso. Quando Jesus passa pelo processo da ressurreição, ele tem seu corpo glorificado ao ponto que as pessoas que começam a conversar com Jesus têm uma certa dificuldade de reconhecê-lo. Isso aconteceu com os discípulos de Emaús, que só reconheceram Jesus quando ele partiu o pão. Isso também aconteceu com a Maria Madalena, que está ali na beira do túmulo e está falando com Jesus e pensa que está falando com um jardineiro. Mas fato é que Jesus tinha um corpo material. Era uma matéria diferente, era uma matéria que atravessava paredes, mas era um corpo material, ao ponto que Jesus se alimenta com seus discípulos. Eu acho isso maravilhoso porque Deus, ele não se desfaz daquilo que ele criou. Deus não joga fora aquilo que ele criou. Deus criou o mundo lá no Gênesis capítulo 1 e diz o tempo todo ali na narrativa de Gênesis: e viu Deus que era bom. E essa terra que Deus criou, que é boa e que foi manchada pelo pecado, Deus simplesmente não vai destruí-la e vai de repente criar uma nova terra. Não, Ele vai fazer com que essa terra passe por um processo de transformação. Essa terra que hoje nós pisamos, irmãos, ela vai ser transformada e vai ser glorificada. Igualmente o corpo, igual o corpo do crente, vai ser ressuscitado e vai ser glorificado. A terra que Deus criou e que viu que era boa, ela que foi manchada pelo pecado de Adão, ela também vai ser glorificada, ela também vai ser renovada. Como ela vai ser, nós não sabemos. Como ela vai ficar, nós não sabemos, mas ela vai ser transformada. Isso já desfaz um pensamento muito comum no meio evangélico, que não está de acordo com o que diz aqui a Bíblia, que é a ideia que a gente pensa que simplesmente a terra vai deixar de existir. Só vai existir o céu. E a terra vai explodir e não vai aparecer mais. Não é o que diz o texto é claro. E vi um novo céu e vi uma nova terra. Essa terra vai ser renovada e vai continuar a existir, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Ou seja, todo aquele tipo de problema, todo aquele tipo de mancha do pecado, toda aquela destruição que o pecado provocou, inclusive no nosso planeta, tudo isso passou. Agora é passado, diz João. E ele fala, e o mar já não existe. Esse é um ponto curioso, né? Vamos lá, você tem aqui um novo céu, você tem uma nova terra. Por que não há um novo mar? Deus não é o Criador, como os salmos dizem, do céu, da terra e do mar? Essa tríade aparece o tempo todo lá nos salmos. Por que João fala que o mar já não existe? E alguém pode pensar, que céu é esse que não tem praia? Né? Se o céu é tão bom, por que não tem praia? Lembre-se que o Apocalipse não é para ser lido literalmente. O Apocalipse é um livro cheio de símbolos. Quando João fala que o mar já não existe, ele quer dizer que naquele novo espaço não existe o mal. As águas no Apocalipse são um símbolo do mal. É dela que sobe, a besta que sobe do mar. Lembre-se que João estava preso numa ilha. E quem está preso numa ilha, a pior coisa que existe é o mar, porque o mar é o seu muro, dali ele não consegue sair. Dali a sua verdadeira prisão. Então, quando João fala que não existe mar naquele espaço, ele está dizendo justamente isso: o céu
ou essa nova realidade celestial que envolve uma nova terra e um novo céu, é um espaço sem o mal, é um espaço sem muros, é um espaço sem prisões, é um espaço da verdadeira liberdade. É isso que ele está falando, irmãos. Por isso que esse mar já não existe. E ele diz: eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Outro ponto curioso. João está tendo uma visão, como eu falei, dessa nova realidade celestial, que envolve inclusive uma nova terra. E ele tem uma visão que não é de alguma forma, aqui, nesse momento no Apocalipse, não é de alguma forma a igreja subindo. Na verdade, todo mundo nesse momento, nessa cena aqui, está no céu, está na terra glorificada. E diz o texto que nesse momento, a nova Jerusalém, a cidade celestial, ela desce. Ela desce, olha o que diz o texto. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia da onde, irmãos? Do céu. Isso dá a entender que ele estava na terra glorificada, na visão, que ele estava junto com os irmãos, com a igreja, nessa terra glorificada. E o que acontece é que do céu desce essa cidade celestial. Então, nesse futuro aí, que nós vamos viver, é um futuro onde há uma comunicação entre essa nova terra e esse novo céu, através da nova Jerusalém. É maravilhoso pensar isso, irmãos. É maravilhoso pensar que o chão que hoje eu piso, o chão que hoje você pisa, vai ser glorificado, vai ser transformado, vai virar algo glorioso, que vai ter um ponto de comunicação direto com o céu, através da nova Jerusalém. E essa nova Jerusalém, essa imagem de Jerusalém, ela contrasta com a Babilônia. Ela é a cidade de Deus, diferente da cidade do anticristo, aquela Babilônia. Babilônia é essa que já havia sido destruída. A queda da Babilônia é falada no capítulo 19 de Apocalipse. E aqui nós temos a ascensão dessa linda cidade. É uma cidade tão bonita, que diz o texto, que ela veio adereçada como a esposa, como uma noiva. A palavra aqui mais adequada seria noiva. Como uma noiva ataviada, enfeitada, adornada para o seu marido. Então essa nova Jerusalém, ela vem de uma maneira não só gloriosa, ela também vem como como alguém que está chegando para uma festa, né? Para um encontro muito especial, e essa noiva está totalmente enfeitada para o seu marido, que é Jesus Cristo. E o versículo 3 diz: e ouvi uma grande voz do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Irmãos, toda a história bíblica tem a ver com isso, com a presença de Deus no meio do seu povo. No Gênesis diz que quando Adão estava ali com Eva, antes do pecado, Deus os visitava todo dia no final do dia. Na viração do dia, Deus ia ao jardim do Éden visitar aquele casal. Quando eles pecam, eles são expulsos do jardim, essa presença de Deus é rompida, e ela só vai ser novamente restabelecida oficialmente com a construção do tabernáculo no deserto. Aquele tabernáculo que é construído por Moisés, aquela tenda que fica, uma tenda móvel, que fica caminhando com o povo, conforme o povo estava no deserto. Ali também representava a presença de Deus no meio de Israel. E depois, já no reinado de Salomão, é feito um templo. E aquele grande, poderoso templo também simbolizava a presença de Deus no meio do povo. E aí, quando Jesus vem, diz a Bíblia lá em João capítulo 1, vou até ler aqui com vocês, João capítulo 1, esse mesmo apóstolo João, ele vai falar o seguinte, quando Jesus nasce ali na terra de Belém. João fala o seguinte, irmãos, João capítulo 1, versículo 14: e o verbo se fez carne
e habitou entre nós. Essa palavra aqui, habitou, é literalmente, ele virou um tabernáculo entre nós. Lembre-se que a promessa do anjo Gabriel a Maria e a José é que Jesus seria o Emanuel, o Deus conosco. E aí Jesus morre, e ele, antes de morrer e ressuscitar e subir aos céus, ele disse que deixaria o seu substituto, o Espírito Santo, para habitar com a igreja. Nós hoje estamos com a presença do Espírito Santo entre nós. E essa presença gloriosa é como se fosse um tabernáculo espiritual. A presença de Deus está no meio do seu povo. Mas João diz que chegará aquele momento em que o tabernáculo de Deus ficará com os homens para sempre. Essa presença de Deus habitará com os homens para sempre, irmãos. Diz o texto: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Estaremos para sempre com o Senhor. Eu costumo falar, a maior grandeza do céu e dessa nova terra e da Nova Jerusalém não são as ruas de ouro, não são os muros de cristais. A maior riqueza desse lugar, irmãos, dessa nova realidade celestial, vai ser justamente essa plena presença de Deus, essa presença gloriosa do Senhor, essa presença que vai de fato preencher todo o vazio da alma humana. Não haverá mais vazio na alma humana naquele lugar, irmãos, porque todos estaremos cheios da presença do Senhor para todo sempre. Isso é maravilhoso. É imaginar que o céu não vai ser apenas um eterno culto. Quando a gente fala isso, alguns até se espantam: meu Deus, o céu vai ser um eterno culto? Eu não gosto muito do culto, então vai ser uma chateação para mim. Péssima notícia se você não gosta do culto, porque o céu vai ser esse eterno culto. Mas não é qualquer culto, não é um culto meramente formal. É um culto onde a presença de Deus é constante, sempre presente, nunca ausente e nunca diminui, só aumenta. Isso é maravilhoso, irmãos. Saber que estaremos diante da presença do Senhor, e estar na presença do Senhor está cheio de alegria, cheio de regozijo. O reino de Deus, como disse Paulo, não é comida, não é bebida, não é isso que vai satisfazer a nossa alma, mas é o que? O reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz, e o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. É essa alegria que o Senhor nos dá, graças a Deus. E o resultado dessa presença é o versículo 4: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Irmãos, olha que bendita esperança. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. 2020 foi o ano que eu mais chorei na minha vida. E não foi nem por causa da pandemia, por outros motivos. E quando eu leio isso aqui, irmãos, eu fico com uma alegria de saber que a gente vai viver num lugar com Deus que não haverá motivos para chorar, que não haverá motivos para tristeza. Isso é maravilhoso demais, irmãos. É maravilhoso a gente saber que nós temos um Deus que vai nos garantir isso. E diz a Bíblia que não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Veja a gradação que é usada no texto, né? Primeiro fala da lágrima, depois fala do pranto, depois fala do clamor. Porque tem momentos na vida que a gente está na lágrima ainda. Tem momentos na vida que a gente está ali já no pranto, que é aquele choro já descontrolado. Mas tem momentos que a gente está clamando desesperado, que a gente quer até morrer. E aí tudo isso vai passar. Não haverá mais esse sentimento, não haverá, irmãos.
não haverá dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Deus vai fazer uma renovação tal que Ele vai renovar até o céu. Olha que engraçado, porque a Bíblia fala em novo céu. O céu não foi afetado pelo pecado. O céu é um lugar de glória, mas mesmo o céu será renovado. Ou seja, quem está no céu nesse momento vai passar a estar depois num céu ainda mais glorioso, ainda mais bendito. A terra será renovada, o nosso corpo será glorificado, o nosso corpo será renovado. Tudo vai ser renovado. Eis que faço nova todas as coisas. E disse: escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. Isso aqui é uma verdade que é digna de confiança, porque é a própria palavra do Senhor. E disse-me mais: está cumprido. Veja o tempo do verbo, irmãos. Está cumprido. Tempo presente. Deus já nos deu a garantia disso. Não é que vai se cumprir, não. Já está cumprido. Deus já fez a nossa morada. Nós já estamos com o Senhor nos ares. Nós já estamos com Cristo no céu. O próprio apóstolo Paulo falou isso, né? Que com Cristo habitamos os lugares celestiais. Então, com Cristo é a nossa garantia. Não é você, não sou eu, não é o pastor dessa igreja. É Cristo quem te garante. Às vezes alguém pergunta, né? Você tem segurança da sua salvação? Você confia que você é salvo? Se você pensar em si mesmo, se você pensar naquilo que você faz ou deixa de fazer, você nunca vai ter segurança da sua salvação. E com razão, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas quando nós olhamos para Cristo, irmãos, é Ele que nos garante a nossa salvação, é Ele que nos garante o nosso futuro. Cristo é a garantia da nossa entrada para com Deus. É por isso que quando nós oramos em nome de Jesus. É como se a gente estivesse falando para Deus: Deus Pai, eu estou orando aqui, mas quem está falando não sou eu, quem está falando é o teu filho, porque eu oro em nome de Jesus, é o teu filho que está falando. É assim que nós nos chegamos a Deus, é por meio de Cristo, porque Ele é o alfa e o ômega. A palavra alfa, a palavra ômega é a primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego. É o A e o Z, é o princípio e o fim, é a garantia do nosso início na fé, mas também é aquele que vai consumar a nossa fé, é aquele que vai nos levar até o final. E ter essa garantia é um alívio, porque olhando para a nossa vida, Deus tem muita paciência para conosco, muita paciência. E essa paciência Ele tem porque Ele olha para o seu Filho Jesus. Ele está nos olhando através de Cristo. E diz o texto: a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Ou seja, essa salvação não é comprada. Essa salvação não é na base do mérito. Não é porque eu mereço ser salvo. Não é porque eu fiz algo para ser salvo. Foi Cristo quem fez por mim. E Ele nos dá de graça. É uma fonte, é uma água viva que vem de graça. Quem vencer dará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e Ele será meu filho. Mas essa boa nova, infelizmente, não é para todo mundo. A imagem da Jerusalém celestial é a imagem de como as cidades antigas eram construídas. É claro, tudo numa linguagem simbólica. As cidades antigas eram construídas em formato, muitas vezes, de um quadrado, cercado de um muro, e havia pessoas que não podiam entrar na cidade. Os estrangeiros, as prostitutas, pessoas que de alguma forma infringiram a lei, elas eram tiradas da cidade, elas ficavam do lado de fora. E na Nova Jerusalém, também essa cidade vai ficar gente de fora. E essas pessoas que vão ficar de fora, João traz aqui uma lista. E a primeira o primeiro pecado classificado aqui é a timidez. Mas entenda bem,
Calma. Você que é tímido, calma. Não é dessa timidez que ele está falando. Em outras versões, traz a palavra covardia. É aquele que deixa a fé no momento da dificuldade. É esse grupo que João estava pensando. Lembre-se que ele estava lidando aqui, no final do primeiro século, com uma igreja sobre dura perseguição. E nessa dura perseguição, muita gente deixava a fé para trás. Muita gente não queria seguir com Cristo, porque seguir Cristo implicava um custo muito alto. E aí João fala, olha, essas pessoas que desistem fácil, essas pessoas que olham para trás, essas pessoas que são covardes, elas não vão ter a entrada nessa nova Jerusalém. Os incrédulos também não. Aqueles que deixaram para trás a fé em Cristo também não. Os abomináveis, que aqui é quase um sinônimo de idolatria, embora a palavra idolatria vá aparecer mais à frente, mas o abominável idólatra, mais ou menos quem cultuava outros deuses, também não tem parte. Só vai estar com Cristo aquele que de fato está comprometido com Ele. Os fornicadores aqui, pessoas que estavam envolvidas em toda aquela imoralidade sexual que havia em Roma, também são pessoas que não vão entrar. Os feiticeiros, pessoas que estão totalmente voltadas a um culto idólatra, os mentirosos, essas pessoas, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Que essa é uma imagem que eles conheciam muito bem. As cidades antigas, dentro delas habitavam as pessoas nas suas casas, e fora da cidade, fora dos muros da cidade, havia normalmente um vale onde havia fogo, um vale onde havia enxofre e onde havia muito lixo. Era o lixão da cidade. E aquele lixo ia sendo queimado, e aquele lixo ia sendo consumido, e ali havia um cheiro terrível de enxofre, e havia ali fogo que ardia a noite toda, o dia todo, um fogo que não se apagava. Isso nos mostra o seguinte, irmãos, entenda bem, o inferno existe, é uma realidade da Bíblia, é uma realidade que a Bíblia nos apresenta. Mais interessante que quem mais falou do inferno foi Jesus, Mas entenda, o inferno é uma demonstração também da misericórdia de Deus. Aí, quando eu falo isso, buga a cabeça, né? Como assim? Porque nós temos a imagem do inferno como um lugar, como uma espécie de prisão que Deus fica torturando as pessoas. Não pense no inferno assim. O inferno é um lugar horrível, um lugar terrível, que é comparado a um lago que arde com fogo e enxofre. Mas é um espaço que Deus dá àquelas pessoas que não querem a sua presença. O pior do inferno é semelhante ao melhor do céu. Como eu falei para vocês, o melhor do céu não é a rua de ouro, não é o muro de cristal, mas é a presença gloriosa de Deus. Glória a Deus. Assim como o pior do inferno não é o fogo, não é o enxofre. O pior do inferno é a ausência completa de Deus. O inferno é o espaço da completa ausência de Deus. Quem hoje vive nesse mundo, ainda que não ligue para Deus, ainda que não se importe com o Evangelho, ele está vivendo num mundo, irmãos, que a graça de Deus está se manifestando o tempo todo. A graça de Deus está se manifestando através da igreja. A graça de Deus, há uma graça comum manifestando através das leis, através de uma ordem social. Mas vai ter um momento na eternidade, e esse momento é chamado inferno, onde essa graça que controla o mundo e permite que uma pessoa não devore outra, isso vai deixar de existir. E não haverá a presença de Deus freando o mal. E o mal vai ser o mal absoluto. E o inferno é justamente isso. Tem um livro, uma ficção, tá? Você não vai ler o livro e não vai levar aquilo ao pé da letra, mas que traz imagens maravilhosas. Tem um livro chamado O Grande Divórcio, que é uma história sobre o inferno, do C.S. Lewis. E quando ele vai descrever o inferno, ele usa uma analogia que eu acho maravilhosa,
que ele, quando chega no inferno de ônibus, lá na história, lembrem, uma história de ficção, ele está andando pelas ruas do inferno, e o inferno é um espaço em constante expansão. Ou seja, cada pessoa no inferno fica cada vez mais longe da outra. Qual é aqui a imagem que ele queria trazer? Porque a igreja, que já é uma antessala do céu, é um espaço de comunhão. Quando eu quebro a comunhão, quando eu odeio a comunhão, imagine você que uma pessoa que odeia a igreja, uma pessoa que odeia se relacionar com outras. O melhor lugar para essa pessoa é o inferno. Por quê? Porque o inferno não é um lugar de comunhão, porque comunhão é coisa boa. O inferno é um lugar onde as pessoas vão estar distantes uma da outra, onde não haverá espaço de amor, só de ódio, onde não haverá espaço de misericórdia, só de rancor, só de raiva. Isso é inferno, irmãos. Por isso que uma pessoa que já vive hoje com um coração rancoroso, com um coração idólatra, com um coração mentiroso, com um coração homicida. Lembre-se, Jesus falou, quando você odeia o seu irmão, você já é um homicida. Com um coração totalmente depravado na sua sexualidade. Quando a pessoa já vive isso hoje, ele já está vivendo a antessala do inferno. E o seu destino eterno, caso ele não se arrependa, é que isso seja amplificado e que não haja mais freio nenhum. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, ele fala, quando ele vai falar da ira de Deus, a partir do versículo 18, ele vai falar o seguinte: e Deus os entregou às próprias paixões. O pior da ira de Deus, não pense que é Deus mandando espetinho lá do céu, mandando algum tipo de tortura, não. O pior da ira de Deus é justamente esse ponto em que Deus olha para a pessoa e diz: faça o que você quiser. Faça o que lhe der na telha. Eu não vou frear, eu não vou corrigir, eu não vou fazer nada para que você se arrependa, para que você volte atrás. Faça o que você quiser. E aí é isso que o C.S. Lewis fala. Ele diz que o céu é o espaço onde todo mundo que chega lá vai chegar e vai dizer: Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Eu estou aqui para fazer a tua vontade. E o inferno, irmãos, é o lugar que as pessoas vão entrar e vão ouvir: você está aqui para fazer a sua vontade. E isso é o inferno. Não é a vida que Deus deseja para a gente. Não é a vida que Deus quer para a gente. Deus quer essa nova Jerusalém para a gente. Versículo 1 do capítulo 22. E mostrou-me rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça e da outra banda do rio estava a árvore da vida. A Bíblia começa com a árvore da vida. Aquela árvore, lá no Éden, ela volta a aparecer aqui. Essa árvore garante, é claro que é um símbolo, né? Mas garante aqui a vitória da igreja de não mais voltar a um estado anterior, mas ela vai constantemente sendo alimentada por Cristo para continuar naquela comunhão eterna. Versículo 3 diz que ali nunca mais haverá maldição. Nunca mais haverá maldição. Nunca mais haverá um episódio como o do Éden. Nunca mais, irmãos. Tem gente que se pergunta, né? Será que não vai ter um outro desastrado que vai comer algum fruto novo proibido e vai voltar tudo de novo? Não. O versículo é muito claro: nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Interessante essa imagem, né? E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Ver o rosto de Deus era algo que quase levou Moisés à morte. Ele só viu Deus de banda, porque se ele visse a glória de Deus, ele morreria.
Mas no céu vai ser o espaço onde a gente vai desfrutar tanto da presença de Deus que a gente vai poder ver o rosto dele. Glória a Deus. E vamos ver até o seu nome que vai estar ali na sua testa. Aleluia. E essa imagem, e ali não haverá mais noite. Não há necessidade de lâmpada nem do sol, porque o Senhor Deus os alumia. Eu fico imaginando o João, quando ele teve essa visão, irmãos. Ele estava numa ilha deserta, uma ilha que quando ficava à noite, ele dormia numa caverna, disputando o espaço com um morcego, num lugar totalmente escuro. E ele tem essa visão da Nova Jerusalém, que é um espaço que nem precisa de sol, porque o sol da justiça habita naquela cidade, que é o próprio Deus. Deus os alumia. E o mais lindo é a promessa que se encerra: e reinarão para todo sempre. Estaremos com Cristo reinando no céu. Que coisa gloriosa, irmãos. É por isso que o versículo 17 do capítulo 22 diz: e o Espírito Santo e a esposa, que é a igreja, dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Versículo 20. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. Esse é o clamor da igreja. Não estamos aqui para ter medo da volta de Jesus, não, irmãos. Estamos aqui para desejar, para amar a vida de Cristo. É para diante de qualquer sofrimento que a gente tenha na vida, ou mesmo da vida boa, porque a gente costuma lembrar da volta de Jesus no momento de sofrimento, mas também é para lembrar no momento da vida boa. É de ter esse clamor no coração: Senhor, ora vem, Senhor, ora vem, venha, Senhor. Venha, a nossa esperança é a tua vinda, como diz o hino lá. A nossa esperança é a vinda de Cristo. Amém. Glória